Olá, eu me chamo Vitória Carolina Griebeler, sou estudante de Ciências Biológicas da URGS e hoje irei apresentar meu trabalho sobre gametogênese feminina da cadeira de Embriologia Comparada. Nessa aula, iremos caracterizar os ovários, entender o processo de oogênese, a formação dos folículos ovarianos e discutir algumas doenças relacionadas aos ovários. Para falar sobre a gametogênese feminina, é importante entender onde ocorre esse processo no sistema reprodutor feminino, ou seja, falar sobre os ovários. Os ovários estão conectados ao sistema reprodutor através do ligamento largo do útero e do mesovário. Não existe uma ligação contínua entre os ovários e as tubas uterinas. Por conta disso, o ócito é captado pelas projeções da tuba uterina, as fímbrias representadas na imagem. Os ovários apresentam uma forma ovoide e geralmente possuem 3 cm de comprimento e 1,5 cm de largura no ser humano. Ele é revestido por um epitélio simples pavimentoso ou cúbico, que é contínuo ao mesovário. Subjacente, existe uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, chamado de túnica albugínea. O ovário é dividido em 2 zonas, a zona cortical e a zona medular. Na zona cortical são encontrados os folículos ovarianos, formados pelas células germinativas e pelas células foliculares. Nela existem também os corpos lúteos, resultantes da ruptura do folículo maduro na ovulação. Já a zona medular é formada por um tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado. Aqui nós temos uma ilustração do ovário, onde podemos observar a zona cortical com os folículos ovarianos e a zona medular. Para podermos compreender a composição e formação dos folículos, é importante sabermos as etapas do processo da oogênese. Então, começando pelas ovogônias. Elas surgem na vida intrauterina e no primeiro trimestre se proliferam por mitose. No segundo trimestre, elas duplicam o material genético na intérfase, originando os ovócitos primários. Os ovócitos primários entram na primeira divisão meiótica, mas ela é interrompida logo no início, no diplóteno da prófase. Existe uma alta concentração de monofosfato de adenosina cíclica, que é produzida pelo próprio ovócito e pelas células foliculares. O AMPC também é acumulado devido à produção de monofosfato de guanosina cíclica. O GMPC inativa a fosfodiesterase 3A, que convertia o AMPC em 5'-AMP. A alta concentração de AMPC no ócito inativa o fator promotor da maturação, responsável pela continuação da meiose. Nesse período de suspensão da prófase, ocorre um acúmulo de RNA mensageiro e RNA-R, utilizados posteriormente. Depois da puberdade, em cada ciclo menstrual, um ovócito primário retoma a meiose. Ocorre uma redução de AMP e GMPC, que eram transferidos para o ócito por conta da influência do hormônio LH. A redução de GMPC ativa a enzima PDE3A, que degrada o AMPC dentro do ovócito. A menor quantidade de AMPC ativa o MPF e a prófase prossegue. Com a conclusão da primeira meiose, são formados o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. O ovócito secundário fica com a maior parte do citoplasma, das organelas e dos nutrientes para sustentar o início do desenvolvimento do embrião, enquanto o corpúsculo é uma célula pequena com excesso de material genético. O corpúsculo polar realiza a segunda meiose, gerando 2 novos corpúsculos. O ovócito secundário inicia a segunda meiose, mas ela é interrompida logo na metáfase. Caso ocorra a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, os níveis de íon cálcio no citoplasma aumentam, o que ativa a enzima CAM-quinase 2. Essa enzima degrada a ciclina do MPF, o que dá continuidade à divisão meiótica. O ovócito secundário termina a meiose, gerando o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Importante lembrar que o ovócito secundário é viável por no máximo 24 horas. Se não ocorre fertilização, ele sofre autólise e é reabsorvido pelo trato reprodutor feminino.
Agora que nós entendemos as etapas da oogênese e o que são os ovócitos, podemos compreender um pouco melhor os folículos ovarianos. Existem 4 tipos principais de folículos: os primordiais, os em crescimento, os maduros e os atrésicos. Começando então pelos folículos primordiais. Eles são constituídos pelo ovócito primário e por uma camada de células foliculares pavimentosas. Neste tipo de folículo, a primeira meiose do ovócito é interrompida pela inativação do MPF. O ovócito desenvolve organelas e aumenta de volume. Além disso, produz a zona pelúcida, sintetiza glicoproteínas e glicosaminoglicanos e acumula transcritos para serem usados no início do desenvolvimento embrionário. Todas essas mudanças dão origem ao primeiro folículo em crescimento, chamado de unilaminar, por apresentar somente uma camada de células foliculares. A proliferação das células foliculares resulta em várias camadas celulares, originando o segundo folículo em crescimento, chamado de multilaminar. O conjunto de camadas de células foliculares é chamado de camada granulosa. Fibroblastos circundam esta camada, formando a teca folicular, dividida em interna, que é vascularizada e secretora, e externa, que é mais fibrosa. As células foliculares e as da teca se comunicam por junções. Até essa etapa do desenvolvimento dos folículos, as modificações ocorreram por fatores de crescimento e de diferenciação provenientes do ovócito e das células foliculares. A continuidade da maturação folicular depende da aquisição de receptores de superfície para FSH pelas células foliculares e da influência deste e de outros hormônios após a puberdade. São 4 hormônios principais que participam deste processo: o FSH, o LH, os estrógenos, que na verdade são um grupo de hormônios aqui representados pelo estradiol, e a progesterona. Ressaltando aqui que nessa aula será apresentada a influência desses hormônios no processo de formação dos folículos até a formação dos folículos artrésicos. A influência desses hormônios no ciclo menstrual será mais detalhada na aula seguinte. Começando pelo hormônio LH luteinizante. Este hormônio estimula a produção de progesterona pelas células foliculares. Ele também é responsável pela retomada da meiose e pela ovulação. O LH estimula as células da teca interna a secretar andrógenos a partir do colesterol. Esses andrógenos se difundem para a camada granulosa e são convertidos a estrógenos pela aromatase. A síntese dessa enzima é promovida pela ação do FSH sobre as células foliculares. Os estrógenos, como comentado anteriormente, são um grupo de hormônios. Eles induzem a formação de receptores de LH nas células foliculares. Também realizam o feedback positivo para a liberação desse hormônio. Os estrógenos ainda incitam células-alvo a produzirem receptores de progesterona para que elas se tornem sensíveis a esse hormônio. A progesterona e os estrógenos secretados pelos folículos ovarianos entram na corrente sanguínea e atuam sobre o organismo, promovendo características sexuais secundárias e preparando outros órgãos do aparelho reprodutor para a fertilização e para a implantação do embrião. As células foliculares são responsáveis pela produção de glicosaminoglicanos, que atraem íons de sódio e, junto com eles, água do plasma sanguíneo. Esse fluido que se acumula coalesce em uma cavidade chamada de antro folicular. Com a presença do antro, é originado o terceiro folículo em crescimento chamado de antral, representado na imagem. Aproximadamente 24 horas depois de o estrógeno atingir seu nível máximo no sangue, a hipófise libera pulsos intensos de LH, o que reduz a transferência de AMPC e GMPC para o ovócito. A redução de GMPC ativa a PDE3A, que degrada o MPC para 5'-AMP. O declínio da concentração de MPC desencadeia a ativação do MPF. Com a MPF ativa, o ovócito primário consegue concluir a primeira meiose, gerando o ovócito secundário.
O acúmulo do fluido e o aumento do antro fazem com que a camada granulosa seja dividida. As células que circundam o ovócito são chamadas de corona radiata, e as células que se projetam no antro são chamadas de cúmulos oóforos. Todas essas características pertencem ao folículo maduro. A cada ciclo menstrual, até 50 folículos são recrutados para prosseguirem no desenvolvimento, mas somente um atinge o estágio do folículo maduro. Os demais sofrem atresia folicular. A atresia folicular é um processo que dá origem aos folículos atrésicos e consiste na secreção de uma grande quantidade de inibina pela camada granulosa do folículo em crescimento dominante. Isso faz com que o nível tônico de FSH diminua, impedindo a continuidade do crescimento dos folículos antrais. Suas células entram em apoptose, enquanto o folículo dominante sofrerá a ovulação. Um dos compostos que regula a atresia folicular é a proteína inibitória de apoptose neural, que é ausente somente nos folículos atrésicos, e sua expressão é promovida pelos altos níveis de gonadotrofinas. Por isso, com a queda do FSH e a ausência da NAIP, as células foliculares entram em apoptose. Agora que entendemos a formação de todos os folículos, podemos comentar um pouco sobre duas doenças relacionadas aos ovários: os cistos ovarianos e a síndrome do ovário policístico. Então, o cisto ovariano é uma bolsa repleta de líquido ou material semissólido que se forma na superfície do ovário ou dentro dele. Normalmente, eles não apresentam sintomas até atingirem 3 centímetros de diâmetro. Nesse estágio, a mulher pode apresentar sintomas como dor na região pélvica, atraso na menstruação e dificuldade para engravidar. Geralmente, os cistos são benignos e caracterizados como comuns, podendo ocorrer várias vezes ao longo da vida. Existem vários tipos de cistos. Alguns deles são os foliculares, os de corpo lúteo, de teca-luteína, os cistos hemorrágicos e os dermoides. Já a síndrome do ovário policístico é um distúrbio endócrino que causa alterações hormonais que levam à formação de cistos nos ovários que aumentam de volume. Algumas características dessa doença são a menstruação irregular, a alta produção de testosterona e a presença de vários microcistos nos ovários. Em casos mais graves, a mulher pode desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, infertilidade e câncer no endométrio. Cerca de 7% das mulheres na idade reprodutiva apresentam essa síndrome. Os tratamentos, tanto para cisto ovariano quanto para síndrome do ovário policístico, variam muito de caso para caso, mas entre as opções estão o uso de anticoncepcionais e também procedimentos cirúrgicos. Aqui estão as minhas referências. Para esta aula seria isso. Muito obrigada pela sua atenção.